Fotografar em lugares remotos tem sido o trabalho da minha vida, pelo menos desde que consigo me lembrar. Enquanto a maioria das pessoas bate o ponto, eu arrumo o meu equipamento e desapareço no meio do nada. Esse é o trabalho. Eu vivo por aquelas fotos que não se pode fingir. Já dormi em canyons, em cristas de montanhas e uma vez em uma caverna de neve que eu mesmo cavei quando uma tempestade chegou mais rápido do que o esperado. A questão é, eu não me assusto com facilidade. Na verdade, a solidão é algo que eu realmente desejo. No fim de agosto de 2021, eu estava trabalhando em um projeto no deserto do Great Basin. Aquela área, perto de Elen, Nevada, é uma das regiões mais solitárias onde já estive. Vastos campos de sal, arbustos secos e nada além do tremor do calor durante o dia. À noite, é como estar em outro planeta. Frio, silencioso e um mar de estrelas tão denso que parece engolir você inteiro. Eu vinha dirigindo por trilhas de terra, caminhando com minha mochila, explorando locais. Meu plano era montar acampamento perto de algumas formações rochosas, capturar a luz dourada do entardecer e o nascer do sol e depois seguir em frente. Durante 2 semanas, esse foi o meu ritmo. Estradas desertas, acampamentos solitários e tudo bem por mim. Eu conhecia minhas rotas, carregava mapas, GPS reserva e mais água do que jamais precisaria. No 5º dia, encontrei algo que não se encaixava. Não há muitas árvores por lá, pelo menos não altas. Só arbustos de sálvia, zinibros atrofiados e às vezes um pinheiro retorcido se você estiver alto bastante. Mas naquele dia, dei de cara com uma árvore solitária. Talvez um carvalho que se destacava de todo o resto. O tronco era largo, os galhos se estendiam como se tivessem rasgado o céu para sobreviver a anos de tempestades. Mas o que me chamou a atenção não foi a árvore em si, foram as correntes. Correntes de ferro enferrujadas pendiam dos galhos, grossas, pesadas, industriais. Algumas estavam presas nos galhos mais altos, balançando a vários metros de altura, com as pontas corroídas. Outras estavam enroladas firmemente ao redor do tronco, há tanto tempo que a casca havia crescido sobre o metal, engolindo-o. Coloquei a mochila no chão e comecei a andar em volta da árvore, tirando fotos de todos os ângulos. O deserto era puro vazio por quilômetros. Nenhuma cerca, nenhuma estrutura antiga de mineração. Nada que explicasse por que alguém teria carregado correntes de aço até ali só para amarrar uma árvore. Pensei que talvez fosse equipamento de fazenda, algum marcador esquecido, talvez um ponto de amarração. Ainda assim havia algo errado. O deserto é cheio de relíquias, claro, mas aquilo parecia encenado, como se alguém tivesse deixado para ser encontrado. Tentei não pensar demais. Já tinha visto coisas bem mais estranhas no meu trabalho. Galpões abandonados, pichações no meio do nada, até uma fileira de televisores quebrados jogados em um cânion, como um santuário bizarro. As pessoas sempre deixam suas marcas na natureza, mas aquelas correntes presas em uma árvore viva ficaram na minha cabeça. Acampei por perto, talvez a uns 200 metros dali. Meu plano era fotografar o nascer do sol, quando a luz cortaria o deserto e destacaria as correntes em contraste com o horizonte. Passei a noite cozinhando uma massa desidratada no meu fogareiro, tomando café instantâneo e revisando as fotos do dia. O deserto estava quieto, exceto pelo uivo distante de um coiote e o zumbido de insetos no mato. Deitei e fiquei olhando o céu. Noites assim eram um motivo de eu amar o que eu fazia. Programei o despertador para antes do amanhecer e entrei no saco de dormir. Não lembro de ter acordado, mas lembro claramente de ter acordado.
No começo era um som fraco, um tilintar metálico, tão suave que achei que fosse parte de um sonho. Ajustei a posição, prestando mais atenção. Outro tilintar. Depois, um arrastar leve, metal raspando em madeira. Sentei-me e abri o zíper da barraca só o suficiente para olhar para fora. A noite estava completamente calma, sem vento. As estrelas brilhavam fixas acima de mim. Meus olhos buscaram a árvore. As correntes balançavam, não muito, só o suficiente para refletir a luz das estrelas. Congelei, observando. Minha primeira hipótese foram coiotes. Talvez tivessem esbarrado nas correntes ao passar, mas o som não vinha do chão. Vinha de cima, como se as correntes estivessem roçando num galho alto. Ouvi por pegadas, por respiração, nada. Apenas o ranger suave de metal contra a casca, como se alguém tivesse puxado e soltado. Fechei o zíper e fiquei lá dentro, com uma lanterna numa mão e a câmera na outra. Os minutos passaram lentos, até que o som parou. Convenci-me de que era coisa da minha cabeça, ou talvez a variação de temperatura fazendo o metal se contrair. A ciência sempre tem uma explicação. No dia seguinte, fiz as fotos que queria. Planos abertos da árvore contra o horizonte, closes da casca engolindo o ferro. Tentei não pensar no barulho da noite anterior, mas ele ficou martelando na minha mente. À noite, cogitei mudar o acampamento. Uma parte de mim dizia, você já tem as fotos, vai embora? Mas outra parte queria provar que era apenas vento, apenas nervos. Fiquei. Preparei a janta, tomei café, revisei o equipamento e, dessa vez, deixei o gravador do celular ligado antes de dormir. Por volta de 00:30 acordei de novo. O som tinha voltado. Link. Raspar. Um leve chacoalhar, elos tocando madeira. Peguei o celular, o aplicativo mostrava interferência estática, sem áudio claro. As correntes balançavam outra vez. Dessa vez abri o zíper da barraca por completo e apontei a lanterna. O feixe de luz revelou o metal enferrujado. As correntes se moviam, suavemente, mas o ar estava parado. Nenhum sopro de vento tocava meu rosto. Então ouvi com clareza. Um puxão forte. O som metálico vibrando no escuro, como se alguém tivesse segurado firme. O som ecoou pela clareira. A lanterna tremia na minha mão, mas eu não via nada. Nenhuma figura, nenhum animal. Só o balanço das correntes. Voltei para dentro da barraca, fechei o zíper e fiquei ali, com a faca do kit de cozinha apertada na mão, até o amanhecer. Saí antes mesmo do sol nascer. Arrumei o equipamento às pressas e enfiei a câmera na mochila. Meu corpo inteiro tremia com a vontade de ir embora. Olhei para trás uma última vez. A árvore continuava imobil. Correntes enferrujadas, casca marcada, silenciosa sob a luz do dia. Quase me convenci de que tinha sido apenas uma ilusão. Mas semanas depois, quando revelei o filme, vi algo que não consegui explicar. Em um dos quadros, as correntes estavam esticadas, tensionadas para fora, como se fossem puxadas por mãos invisíveis. Minha memória era nítida. Eu nunca as vi assim, mas o negativo não mentia. Mostrei a foto a um colega fotógrafo. Ele riu e disse, parece encenação, montou isso para assustar cliente. Não discuti. Explicar só me faria parecer louco. Mas eu sei o que eu vi. Ou melhor, o que não vi. Correntes que se moviam sem vento, um puxão que coava na noite, uma foto que capturou algo que meus olhos não conseguiram enxergar. No silêncio do deserto, a gente aprende que a terra não pertence a nós e, às vezes, o que foi deixado para trás ainda tem força para segurar os vivos. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Luzes na névoa.
Quando você dirige por tempo suficiente, aprende a reconhecer os sinais, o que faz parte da estrada e o que não deveria estar ali. Alces ao entardecer, um carro mancando com estepe, névoa rastejando pelos vales, tudo isso é normal. Mas a névoa que se instalou sobre o Lolopés naquela noite era algo completamente diferente. Não era apenas densa, ela engolia a luz. Eu seguia para o oeste com uma carga leve, nada urgente. Os boletins meteorológicos falavam em bancos de neblina esparsos, o que normalmente significa apenas manter distância e atenção redobrada. Mas quando a rodovia começou a se curvar pela floresta, a névoa deixou de vir em manchas. Tornou-se uma parede, pesada e imóvel. Meus faróis pararam de funcionar como faróis. Iluminavam apenas uma folha brilhante, plana, bem diante do capô. Diminuí a velocidade, firmei as mãos no volante. Era o tipo de névoa em que os erros acontecem. Muito perto do acostamento, muito rápido no freio, e a noite não perdoa. Há um recuo na estrada que já usei antes, largo bastante para estacionar o caminhão sem atrapalhar ninguém. Imaginei onde ele ficava e deixei os pneus rangerem sobre o cascalho até parar com o caminhão bem alinhado. Desliguei os faróis, abri um pouco o vidro e deixei o silêncio entrar. Por hábito, acionei o rádio. Despacho 607, parando perto do marco 170. Névoa muito densa. O que voltou foi apenas estática. Nada surpreendente. Esses desfiladeiros engolem rádio e sinal de celular como se fossem nada. Peguei o café no cantil, ouvi o estalar metálico dos freios esfriando e disse a mim mesmo que esperaria a névoa baixar. Era só mais uma noite. Então, vi um feixe de lanterna cortando a neblina. A princípio, pensei ser um motorista com o carro quebrado. O facho se movia lentamente, da esquerda para a direita, como se alguém estivesse procurando algo. Esperei ouvir uma voz, mas nada veio. Apenas a luz, flutuando firme. Tentei me convencer de uma explicação razoável. Talvez um trilheiro pego fora de hora. Talvez alguém que escorregou numa estrada de terra. Peguei minha lanterna, desci do caminhão e dei alguns passos cautelosos. A névoa engoliu tudo. Meu próprio feixe parava a uns 3 metros de distância. A outra luz se deteve, parada. Gritei. Está tudo bem? Minha voz voltou fina, cortada pela névoa. Nenhuma resposta. Tentei de novo. Tenho rádio. Precisa de ajuda? O feixe baixou e depois subiu. Não parecia um sinal, nem qualquer coisa que fizesse sentido. E enquanto eu tentava entender, 2 outras luzes se acenderam. Uma à esquerda, mais distante. Outra à direita, mais próxima. Nenhuma se movia, nenhuma emitia som. Tudo dentro de mim ficou em alerta ao mesmo tempo. Pessoas presas gritam, acenam, não aparecem em silêncio, te cercando como presa. Dei um passo para trás, depois outro até sentir o cascalho sob as botas. Voltei para a cabine, tranquei as portas e apaguei a luz interna. Por fora, tentei parecer calmo. Por dentro era como se o ar tivesse sumido. Pela janela, vi os fachos começarem a avançar. Lentos, como passos humanos, mas sem som algum. Nenhum estalo de cascalho, nenhum roçar de galhos, nenhuma voz. Apenas a claridade crescente das 3 luzes se aproximando. Puxei o cabo da buzina de ar. O estrondo atravessou a névoa como um canhão. As luzes apagaram instantaneamente. Sumiram. A escuridão que ficou parecia ainda mais densa. Esperei, a mão firme no cabo. Nada. Puxei de novo. Silêncio. Foi então que ouvi um leve tilintar metálico do lado direito do caminhão, como aço batendo em aço. Uma vez só, nítido o bastante para arrepiar a pele. Aquilo bastou. Girei a chave, deixei o motor rugir de volta à vida e avancei devagar, até o reboque liberar o acostamento. Entrei de volta na estrada, dirigindo lento, constante, como se faz na neve, quando qualquer erro custa caro.
A névoa ainda pressionava o para-brisa, mas 10 minutos depois começou a afinar. Já dava para ver uns 20 metros à frente, em vez de 6. O alívio veio automático. Nem percebi meus ombros relaxarem até que relaxaram. Ao amanhecer, parei num café adiante e liguei para a patrulha rodoviária. O policial não riu, nem disse que eu tinha imaginado tudo. Disse que já haviam recebido outros relatos sobre luzes fantasma naquele trecho. Às vezes trilheiros, às vezes ilusões da névoa, mas quase nunca havia vestígios depois. Foi isso que mais me inquietou. Se fossem pessoas, não deixaram rastro. Se fosse outra coisa, eu não tinha categoria para descrever. De qualquer forma, o modo como aquelas luzes se acenderam em triângulo, sincronizadas, não se parecia com nada que eu tivesse visto em todos os meus anos na estrada. Repito para mim mesmo uma verdade simples. Não foi a cerveja que me guiou naquela noite. Foi a cautela. Fiquei dentro da cabine. Aço e vidro entre mim e a névoa. E talvez seja por isso que eu tô aqui te contando isso agora. Em vez de alguém lendo sobre um motorista que desapareceu no Lolopés. O fogo na clareira. Tenho vivido o sonho da vida na estrada há algum tempo. Viajando pelo país, fazendo trabalhos remotos, perseguindo liberdade e paisagens que não cabem entre quatro paredes. Em maio de 2020, eu estava no interior de Idaho, estacionado próximo à região selvagem das montanhas Sawtooth. Já tinha feito isso dezenas de vezes antes. Parar em clareiras da floresta, preparar refeições simples num pequeno fogareiro a gás, dormir com as janelas entreabertas, sentindo o cheiro dos pinheiros e ouvindo o coro dos grilos. Eu não era novo na solidão e não tinha medo dela. Na verdade, eu a amava. Mas, naquele trecho específico de floresta, senti algo diferente. Foi um dos poucos momentos em que aquele amor se transformou e a solidão começou a parecer exposição. Estacionei minha van perto de uma trilha, o tipo de lugar por onde talvez passassem 1 ou 2 carros por dia. O pôr do sol havia pintado as montanhas de laranja e lembro de pensar, é exatamente por isso que vivo assim. Comi, li um pouco e por fim me enrolei para dormir. Quando a escuridão se instalou completamente, percebi algo. Um brilho distante entre as árvores. Era quente, alaranjado, um fogo de acampamento. Achei estranho porque o fogo ficava longe, pelo menos 1 quilômetro dentro da clareira, bem afastado da estrada. A maioria dos campistas que conheci por ali armava suas barracas perto do carro. Mas imaginei que alguém só queria privacidade. Continuei observando pela fresta da janela. As chamas eram pequenas, mas constantes. Nenhuma voz, nenhuma sombra passando diante delas. Depois de um tempo, me convenci de que não havia nada de estranho. Virei de lado e dormi. Na segunda noite, já tinha quase esquecido daquilo, até o escuro cair. E lá estava o fogo de novo, no mesmo lugar, com a mesma intensidade. Eu sabia que não devia, mas a curiosidade venceu. Peguei minha lanterna e fui até lá. O ar estava úmido, o tipo de frio que se agarra à pele. Quando cheguei à clareira, o fogo era apenas um monte de brasas brilhantes. Um único banco dobrável estava ao lado de um tronco. O chão ao redor era puro barro. Sem barraca, sem mochila, sem nada. Toquei o banco. Ainda estava morno. Quem quer que estivesse ali tinha saído há pouco. Mas eu estava sozinho
e o feixe da lanterna varria apenas o capim vazio. Não fiquei. Virei e voltei rápido, com aquela sensação rastejante de que havia algo me seguindo o caminho inteiro. Pensei em mudar de acampamento, mas a preguiça, ou talvez teimosia, me manteve no mesmo lugar. Convenci-me de que o fogo devia ser de algum trilheiro, talvez até de um guarda florestal. Ainda assim, tranquei a van com mais cuidado do que o normal naquela noite. Algum tempo depois da meia-noite, acordei com silêncio. Não o silêncio comum da floresta, mas um silêncio pesado, espesso. Olhei em direção à clareira, o fogo queimava novamente. Eu estava prestes a me virar e ignorar quando percebi algo pior. A porta do passageiro não estava totalmente fechada, apenas encostada, com uma pequena fenda de luz escapando da lâmpada interna. Eu sabia que eu tinha trancado. Sempre tranco. Peguei a chave inglesa que guardo sobre o colchão e revirei cada canto da van. Nada parecia ter sumido, mas o porta-luva estava aberto e os papéis espalhados. Bati à porta, acionei as travas e sentei no banco do motorista até o amanhecer, a chave inglesa na mão. Em certo momento, juro que ouvi uma respiração baixa, como se alguém tivesse parado do lado de fora, bem além das finas paredes de metal. Mas toda vez que olhava, vi apenas as árvores balançando, vazias. Assim que o primeiro raio de luz surgiu, dei partida. Nem preparei café. Só liguei o motor e fui embora, sem olhar para trás. Por um tempo, evitei acampar sozinho. Fiquei em estacionamentos de trailer, cercado de famílias, pessoas que davam bom dia com o aceno. Tentei me convencer de que tinha exagerado, que talvez a porta não tivesse travado direito, que o fogo era coincidência, mas não parecia coincidência. Quando finalmente criei coragem para revisar as imagens da câmera do painel, algo que eu só tinha instalado por motivos de seguro, vi algo que fez meu estômago virar. Na gravação, antes mesmo de eu desligar o motor, o fogo já estava aceso à distância. Eu não havia percebido naquela noite. Fiquei paralisado diante do notebook, avançando quadro a quadro. O fogo ardia e bem na borda da imagem, fora do alcance direto da luz, havia uma sombra. Alta, magra. A silhueta de um homem velho, ligeiramente curvado. Eu não o vi naquela noite. Nenhuma vez. Fechei o laptop com as mãos trêmulas, certo de que nunca mais voltaria àquele trecho das montanhas Sawtooth. Agora, sempre que vejo uma fogueira solitária queimando noite após noite no mesmo lugar, eu continuo dirigindo. Porque ainda não sei se aquele fogo estava ali para me atrair ou para me lembrar de que alguém já estava me observando. O cerca e os totens. Sempre fui do tipo que encontra desculpas para vagar por onde provavelmente não deveria. Não de forma criminosa, apenas por curiosidade. Eu faço trilhas, filme com meu drone, exploro cantos estranhos dos mapas que ninguém mais presta atenção. Naquele maio de 2021, eu estava no deserto de Nevada, fora de Tonopah, com nada além de tempo livre e algumas baterias recém-carregadas do drone. O deserto ali tem um tipo de silêncio diferente. Não há som além do vento raspando contra as pedras e o som das suas próprias botas na areia. Eu gostava daquela quietude. Ela faz qualquer coisa em comum se destacar mais. Foi assim que eu encontrei a cerca. Não era uma cerca de fazenda comum. Não era uma linha de arame farpado para conter gado. Parecia algo colocado ali há muito tempo, remendado com postes enferrujados, arames farpados e fileiras de placas de proibido entrar que não combinavam umas com as outras. Algumas eram de metal impresso, desbotados pelo sol, outras pintadas à mão em pedaços de compensado. 2 ou 3 estavam tão desgastadas que não dava para ler mais nada. E então havia coisas amarradas no arame.
No começo, achei que fossem sinos de vento ou pedaços de tecido, talvez deixados por trilheiros enteguiados. Mas quando me aproximei, vi que não eram aleatórios. Havia ossos presos em cruzes, penas amarradas com barbante e pedaços de lata recortados em formas grosseiras. Alguns balançavam ao vento. Outros estavam enfiados firmemente no arame, como se alguém quisesse que ficassem ali para sempre. Confesso que achei que aquilo renderia imagens perfeitas para o drone. Desmontei meu DJI, fiz os cheques para voo e o mandei subir. A tela iluminou com aquela visão aérea do deserto sem fim, mas a cerca cortava a paisagem como uma cicatriz. Além dela, o terreno não era só mato vazio. Havia formas estranhas, manchas de terra que não combinavam com o resto. Abaixei o drone, mantendo a câmera estável, e percebi que eram buracos descavados. Montes de terra onde alguém cavou e tentou disfarçar. A princípio, pensei que fossem minas desmoronadas. Nevada tem muitas. Mas quando aproximei a câmera de um dos buracos, um movimento chamou minha atenção. Alguém surgiu da terra. Um homem, coberto de areia, como se tivesse sido enterrado ali, levantou-se. O gimbal do drone travou nele, acompanhando como se soubesse que eu queria uma visão mais próxima. Ele não se moveu. Ficou apenas parado ali. Então, outra figura saiu de outro buraco a 20 metros de distância. E outra. Eles não faziam nada além de ficar ali, olhando diretamente para o drone. Foi a primeira vez que senti algo como pavor. Quer dizer, eu estava ali sozinho. Fiz o drone voar mais alto para ter uma visão maior. A tela mostrou meia dúzia, talvez mais, espalhados por aquele terreno da cerca. Nenhum deles se movia, só inclinava a cabeça como se seguisse o drone. Então, o vídeo cortou para o preto. Sem estática, sem aviso de sinal fraco. Simplesmente morreu. Segurei o controle firme contra o corpo, como se isso ajudasse. O drone não era barato e eu não queria deixá-lo para trás. Joguei meus equipamentos na mochila e corri pelo leito do riacho seco onde pensei que o drone havia caído. Foi quando vi algo amarrado na cerca que não estava ali antes. Um novo totem. Era uma figura feita de galhos. Literalmente um pedaço de madeira amarrado na forma de um corpo, preso firmemente nos arames farpados. Estava fresco, o barbante ainda limpo, e balançava levemente, como se tivesse acabado de ser colocado. Parei. Naquele momento soube sem provas que alguém estava ali comigo. Não peguei o drone, nem sequer procurei por ele. Virei e voltei rápido para o carro, dirigindo direto para Tonopá. Durante a viagem, esperava ver faróis surgirem no retrovisor. Alguma caminhonete enferrujada no estilo Mad Max aparecendo na estrada de terra atrás de mim. Mas a estrada ficou vazia. Na delegacia tentei explicar. O policial na recepção ouviu como se já tivesse ouvido antes. "Squatters do deserto", disse, jogando um formulário na minha direção. "Provavelmente você assustou um acampamento." Mas o problema é que não havia acampamento, nem barracas, nem suprimentos, nem veículos. Só há buracos na terra e pessoas saindo deles. Ele não anotou isso. Só viu invasores além da propriedade marcada. Naquela noite, dormi num motel. Me senti idiota por como minhas mãos tremiam ao escovar os dentes.
Não era só medo. Era Era a ideia de que quem quer que tivesse amarrado aquele totem estivera perto o bastante para me observar sem fazer barulho. Quando peguei a estrada, disse a mim mesmo que estava tudo bem. Só às 4, como o policial disse, gente se escondendo onde ninguém iria incomodar. Mas a verdade é que essa explicação nunca me convenceu. Squatters não ficam parados em silêncio sob redes de camuflagem olhando para o céu. Não amarram totens frescos na cerca segundos depois que você passa. Ainda faço trilhas, ainda piloto o drone, mas nunca mais perto de Tonopah. E se eu vir uma cerca cheia de avisos ou talismãs, não chego perto, não paro, nem diminuo a velocidade. Porque aquele dia me ensinou algo que não consigo desaprender. Algumas cercas não existem para nos manter fora. São avisos, simples assim. Avisos de que o que está do outro lado é melhor deixar em paz. E eu ouvi. Eu tinha 26 anos e estava há 3 meses em uma viagem solo pelo país, de Oregon até Virgínia. Esse era o plano. Já havia enfrentado ventos contrários no Kansas, dormido atrás de mais igrejas do que podia contar e aprendido da forma mais difícil quais postos de gasolina recebiam ciclistas suados e quais não recebiam. Quando cheguei a Kentucky naquele setembro, pensei que já tinha visto a maior parte do que a estrada poderia me apresentar, mas descobri que nem cheguei perto. Era final de tarde, aquele tipo de dia no início de outono em que o sol ainda finge que é verão, mas o frio nos pulmões conta a verdade. Eu estava cansado e com fome, então quando avistei um pedaço de sombra perto de um guarda-reio enferrujado, parei. Desprendi meus sapatos, encostei a bicicleta no metal e peguei um punhado de mix de frutas enquanto olhava o mapa. Foi quando ouvi o barulho de cascalho atrás de mim. Eu virei, esperando ver um carro ou talvez um fazendeiro entrando numa entrada escondida. Em vez disso, havia um homem sozinho, andando no barranco como se tivesse saído direto da mata. Ele usava uma calça de trabalho manchada nos joelhos, um boné velho puxado para baixo e carregava em uma mão um saco de supermercado que fazia barulho a cada passo. Na outra mão, um machado. Ele não o balançava, nem o segurava de forma ameaçadora. Apenas carregava o machado casualmente, do jeito que alguém carrega um martelo ao voltar da oficina. Eu tentei me controlar para não entrar em pânico, mas minha voz saiu rápido demais. Ei, tudo bem? Nenhuma resposta. Ele apenas andava no meu ritmo, mastigando algo do saco. Jerky, percebi, quando o cheiro defumado e apimentado chegou até mim. Ele olhou para minha bicicleta, para a garrafa presa ao quadro e depois para a estrada. Não respondeu nenhuma vez. Tentei de novo. Precisa de ajuda com direções? Minha voz saiu forçada, alegre, educada do meio-oeste. Ele continuou mastigando e andando. O machado pendia solto ao lado dele. A estrada curvava à frente, sem visibilidade dos dois lados. Não havia casas por perto. Meu celular não mostrava sinal. Éramos só eu, ele e o silêncio. Decidi continuar. Prendi os pés nos pedais, empurrei para frente e mantive um ritmo constante. Nada de sprint. Pelo menos não ainda. Ele me acompanhou por uns 12 passos, então me deixou seguir. Ficou parado ali, na grama, mastigando o jerky e observando. Não olhei para trás até estar a 1 milha da estrada. Naquela noite, parei em um parque do condado com um pavilhão e um banheiro que cheirava a tijolo úmido, sem nenhum carro à vista. Montei minha barraca sob o teto,
Amarrei uma linha de pesca no zíper para que eu acordasse se alguém mexesse nela. Spray de pimenta ao lado do travesseiro. Sapatos e capacete onde eu pudesse achar rapidamente em caso de pânico. Comi o restante do mix e li um livro gasto até a luz sumir. O silêncio pesava muito. Em algum momento da noite, acordei. Não por um som exato, mas por uma mudança no ar. Aquela sensação de que alguém novo entrou no espaço. Prendi a respiração e escutei. Por um momento, só o pavilhão rangia. Depois, um leve barulho de pano roçando na madeira. E então, silêncio de novo. Contei regressivamente a partir de 100 até adormecer. Não exatamente dormindo, só flutuando entre o sono. Ao amanhecer, saí da barraca. Minha bicicleta estava onde deixei. Os sapatos também, mas algo estava errado. As estacas da barraca tinham sido movidas um pouco, como se alguém tivesse pressionado a mão contra a lona. Minha bolsa de comida estava aberta e cuidadosamente dobrada para trás. E o spray de pimenta, a única coisa que eu queria manter ao alcance, tinha sumido. Procurei em todo lugar. Debaixo do colchão, nos bolsos da camisa, até embaixo da mesa de piquenique. Nada. Meu estômago se apertou. Quem quer que tivesse passado por ali não pegou comida nem equipamentos. Só o spray, como uma mensagem. Arrumei tudo rapidamente e voltei para a estrada. A próxima cidade tinha um Dollar General. Comprei o único spray que eles vendiam, feito para donos de cachorro, e uma garrafa de água que mal provei. Minhas mãos tremiam no caixa. O atendente não perguntou o motivo e eu não falei nada. Dias depois, eu ainda não conseguia relaxar. Cada vez que um caminhão diminuía perto de mim, eu trancava as portas da cabine. 2 vezes, caminhonetes entraram em entradas de fazendas e os motoristas fizeram um aceno típico do interior com 2 dedos, mas não me chamaram. Acampei apenas em igrejas ou motéis baratos, onde podia trancar a porta. Um funcionário de motel me disse para levar a bicicleta para dentro, para evitar roubo. Quase ri. Alguém roubar minha bike parecia menos assustador do que alguém silenciosamente tirar a única coisa que eu tinha para me proteger. 5 noites depois, acampei atrás de um quartel de bombeiros voluntários. O chefe, um homem gentil chamado Toby, me disse: "A gente dorme leve por aqui. Grita se precisar da gente." Assenti, agradecido. Ainda mal dormi. Às 3 da manhã, quando uma caminhonete parou no sinal de pare na frente, fiquei segurando meu spray novo, ouvindo portas abrindo. Mas elas nunca se abriram. O caminhão seguiu viagem. Só relaxei ao amanhecer. Nunca vi o homem novamente. Não ouvi, nem sequer o avistei. Ele simplesmente sumiu. Mas o peso do que ele fez ficou mais forte do que tivesse balançado o machado contra mim. Ele entrou no meu acampamento, rearranjou o meu mundo enquanto eu dormia e tirou uma coisa pequena. Não para me roubar, não para me machucar, mas só para me lembrar que ele podia. Quando terminei a viagem e contei aos meus amigos os destaques, o céu no Kansas, a gentileza dos estranhos, a beleza das Blue Ridge Mountains na Virgínia, mantive essa história guardada. Porque como explicar que a parte mais assustadora não foi o machado, nem o homem, nem mesmo o silêncio dele, foi a promessa naquela latinha de spray que desapareceu. O conhecimento de que alguém escolheu entrar no meu espaço e me deixar com um vazio que pesava mais do que o objeto em si. E toda vez que acampo sozinho agora, eu ainda verifico o zíper 2 vezes. Ainda deixo um apito ao lado do travesseiro. Ainda penso no homem em Kentucky que nunca disse uma palavra, porque aprendi que o silêncio pode dizer mais do que qualquer coisa. Se essas histórias te deixaram tenso,
Lembre-se que pessoas desaparecem no meio do nada todo ano. Nem todas são acidentes. Clique no botão de curtir e inscreva-se para não perder outro susto. E comente qual momento te fez dizer não, obrigado. E se você já achou dirigir à noite algo relaxante, vai repensar isso depois do próximo vídeo. Clique agora para assistir 4 histórias assustadoras de direção noturna. Porque o silêncio na estrada não significa que você está sozinho. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos no próximo pesadelo.